Vamos lá. Né? Essa questão do agronegócio, que marca a nossa história desde a colonização, né? A cana-de-açúcar e depois a própria mineração, né? E outras atividades, porque o Brasil, na época da colônia, se produzia muita coisa aqui, né? Não só minério e cana-de-açúcar, né? Couro, por exemplo, nós já produzimos na época da colônia, né? Já produzimos tabaco, né? Então, e outros produtos também tropicais, como as drogas do sertão, né? Que são as especiarias encontradas na Amazônia, que também eram exportados. Então, nós tínhamos aqui um comércio muito grande, que não se reduzia a cana-de-açúcar, e muito menos ao minério, ao ouro. O ouro não é exportado, o ouro é capital, o ouro é dinheiro, né? Ele circulava na colônia em barras, o quinto que ia para Portugal, né? E essa circulação do ouro na colônia foi muito grande, porque gerou muita riqueza aqui na colônia, né? Inclusive salvou o açúcar de uma decadência econômica, né? Que o açúcar vinha enfrentando desde 1680 a concorrência com o açúcar das Antilhas, que os holandeses levaram para lá, os ingleses, franceses, espanhóis copiaram, né? Que passaram a produzir açúcar em maior quantidade e de melhor qualidade que o brasileiro, e mais próximo da Europa, né? Dentro do mesmo esquema, trabalho escravo, latifúndio, etc. e tal. Então, o Brasil sofria essa concorrência e perdeu boa parte do mercado europeu, né? Então, na realidade, nosso açúcar é salvo, entre aspas, né? É com essa questão da economia mineradora, porque ele vai ser consumido em grande parte no mercado interno. É uma coisa que eu sempre brinco com meus alunos, né? Quando dava aula no ensino médio, é que, por exemplo, Minas Gerais é conhecida pela sua culinária de doces, e Minas Gerais não produzia açúcar, né? O açúcar vinha do Nordeste. Então, isso é importante a gente ver, essa questão desse mercado interno que se articula, mas mantendo o sistema, né, voltado para a agroexportação. E vai entrar pelo Império, né? Então, nós temos aí com o café, particularmente, né, o café que vai se instalar primeiramente aqui no estado do Rio de Janeiro e depois se expande pelo Vale do Paraíba, do Rio Paraíba do Sul, também com a fronteira com Minas, a zona da Mata Mineira, né? E também entrando pelo Vale do Paraíba em São Paulo, tá? Então, isso é importante para a gente ver até Campinas, né? Então, a gente tem essa questão do café, de uma expansão do café, né, em áreas que antes não eram exploradas. Eram áreas de pequenas e médias propriedades rurais, diríamos assim, ou mesmo áreas indígenas, que foram sendo tomadas completamente para a expansão do café, né? Então, isso aí é uma questão importante também de ver, que o café ele é uma máquina de expansão. Quando ele vai para o Oeste Paulista, mais ainda. Né? Mais ainda, porque ele já vai para o Oeste Paulista a partir de 1850, 1860, quando você já tem a expansão imperialista na Europa. A famosa exportação de capitais, que é o investimento fora, justamente gerando, né, um mercado consumidor de máquinas, alimentos agrícolas, etc. e tal. E daí a necessidade de trazer uma mão de obra que não fosse mais o escravizado, que não é uma mão de obra qualificada. Traz o europeu, que é minimamente qualificado, para trabalhar nessas novas áreas de lavoura de café que vão utilizar implementos agrícolas e até um certo maquinário, né? Então, isso é importante. Já substituindo. Essas áreas do Oeste Paulista não vão usar praticamente o trabalhador escravizado. Elas vão usar o trabalhador imigrante. Principalmente o italiano. E mais à frente, no século XX, os japoneses, coreanos e chineses que vão para lá. Na maioria japonesa, né? Mas também tem coreanos e chineses que vão ser colocados lá. Então, isso aí é uma coisa importante para a gente ver, para a gente trabalhar essa expansão territorial. Ora, o Brasil é marcado pela questão agrária. A decadência do café, né, não é uma decadência, é uma crise. É a crise 29. É a mesma crise que leva Vargas ao poder. O que é que Vargas representa? Vargas e os grupos que o apoiaram, inclusive Minas, com o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos de Andrada, que é o governador de Minas, na época chamado presidente dos estados, não tinham governadores, tinham presidentes, né? Daí a presidente Antônio Carlos aqui no Rio de Janeiro, a nossa avenida, né? O Antônio Carlos, Minas Gerais apoiou, o Nordeste apoiou. O que Vargas representa? O Sul
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é mais do que isso. Vargas representa as atividades econômicas que não são os cafeicultores. Tá? Ele tira os cafeicultores do poder, ainda que momentaneamente. Tanto que ele manda queimar a safra de café. As safras de café de 29, 30, 31 são queimadas. Não são colocadas no mercado, que já tinha abundância de café, para tentar segurar o preço do café, que vem numa decadência, vem numa queda vertiginosa. Né? É a crise de 29 que vai levar à depressão. Vargas assume o poder com decretos. Depois a Constituição 34 tira esse poder dele. E ele vai ficar tramando o tempo todo para derrubar a Constituição 34 e consegue em 37 quando proclama o Estado Novo. Né? Então nós temos aqui ora, a política industrial de Vargas, que já começa em 30, né? O trabalho e indústria, o Ministério do Trabalho e Indústria, ele já está confluindo a questão do trabalhador urbano, operário, com o implemento às indústrias do Brasil, né? Essa política que já começa em 30, ela é uma política de substituição de importações. Ela é uma modernização conservadora, né? Então isso aí é uma questão também importante para a gente colocar. A nossa classe operária vinha crescendo. Ela vinha no crescimento. A Primeira Guerra Mundial deu um empuxo. Né? Deu um empuxo. O que muita gente chama de substituição das importações, mas de maneira equivocada, porque não houve isso. O que houve foi um aumento da produção interna de certos bens de consumo, como tecidos, móveis, calçados, roupas, né? Utensílios domésticos, alimentos, que nós já produzimos aqui, mas com a guerra, com o excesso do comércio, aí os nossos empresários investem aumentando a produção, né, para poder abastecer o mercado interno. Mas isso é o quê? Explorando mais ainda o operariado, contratando mais gente, que ganha muito pouco, não tem reajuste salarial nenhum, no momento que a inflação dispara. Porque você não tem concorrência de mercadorias internas e externas. Você só tem a mercadoria interna. Então a inflação dispara. Então você tem uma substituição de importações que é equivocada. No caso, a verdadeira substituição de importações é Vargas que vai fazer. Uma política clara de implemento à indústria nacional e o desenvolvimento de uma infraestrutura industrial, né? Culminando com a CSN, mas também com a Eletrobras. A Eletrobras é criada em 38, né? Pegando Furnas e Três Marias, e depois encampando Paulo de Fronten, na Bahia. Né? Então, a Eletrobras é criada em 38. Ela vai investir na produção, no aumento da produção de energia elétrica nessa região, onde o Sudeste, onde vai concentrar as indústrias que vão se instalando. Né? A Fábrica Nacional de Motores, criada por Vargas também, produzindo motores principalmente para caminhões e tratores. Né? Nós temos depois também várias produções aqui dentro tomadas por estatais, culminando com a Companhia Siderúrgica Nacional, em 43, e 10 anos depois a Petrobras. Né? Então isso aí é uma política de desenvolvimento industrial, claro. Agora, basta colocar uma coisa, o Brasil não abriu mão da sua base econômica agroexportadora. Pelo contrário, a reforma que Vargas faz no Banco do Brasil, né, nos anos 30, né, logo que ele assume, um pouco depois, né, 32 por aí, a reforma que ele faz no Banco do Brasil é importantíssima. O Banco do Brasil vai ser uma das maiores carteiras de crédito rural do mundo. Ao mesmo tempo também vai criar a Casex, né? Dentro do Banco do Brasil, um órgão responsável para viabilizar a exportação. E o que o Brasil exporta? Né? Café, borracha, cacau, tabaco, açúcar, minérios. É isso. Daí a Vale do Rio Doce, outra estatal criada também. Né? Então isso aí é importante a gente ver. Tá? Ora, não abre mão da agroexportação, é ela que gera recursos que são investidos no desenvolvimento industrial também. Mas também subsidiando a agroexportação. Daí o papel importante do Banco do Brasil. Né? E daí também aumentando essa exportação. Ora, por isso nós temos, entre 36 e 39, uma grande aproximação com a Alemanha nazista. Né? A Alemanha é o nosso principal parceiro comercial, tá? Nesse período, porque nós exportamos o que a Alemanha precisa, e a Alemanha manda para o Brasil o que o Brasil precisa.
tecnologia, equipamentos, máquinas, ferramentas que a gente não produz aqui. Tá? Passaremos a produzir quando a CSN for criada. Tá? Mas a Alemanha se recusa terminantemente a financiar uma siderúrgica no Brasil. E a tradição alemã de siderúrgica é imensa, basta ver os Krupp, né? Então, a família Krupp, né, que sempre dominou essa parte. Né? Então, você tem aí na Alemanha, tá? A Alemanha se recusa a financiar uma siderúrgica no Brasil. Daí, quando 39 tem a virada na política, né, começa a guerra e a Alemanha corta um pouco, bastante, esse comércio com o Brasil, prejudicando a economia brasileira, os Estados Unidos ocupam esse lugar. Eles ocupam esse lugar. E ocupam com mala e cuia. Né? Eles vêm para cá com tudo que tem direito. A política de boa vizinhança, trazem o Walt Disney, levam a Carmen Miranda para lá, criam o Zé Carioca, fazem filmes sobre o Brasil. Né? Então é tudo assim. Eles trazem um soft power, criam o IBEL. O IBEL é criado em 39, Instituto Brasil Estados Unidos. Uma sede aqui no Rio e outra em São Paulo, ligada diretamente ao consulado norte-americano. Aí financiam exposição de artistas, exibição de filmes, estudo do inglês, dão bolsa para estudantes brasileiros irem para os Estados Unidos. Olha só, é o soft power. Eles vão entrar com o soft power, mas ao mesmo tempo também eles começam a comprar o que a Alemanha deixou de comprar. Né? 39 equilibram. Em 40 já são nossos maiores parceiros comerciais outra vez. Tá? Foi não? Vamos lá, dá lá. Ah, saiu o negócio, né? Espera aí. Estão vendo? Tá aparecendo. Aqui? Tá aparecendo? É que eu botei ele aqui, ele tinha dado uma falhazinha. Tudo bem? Estão vendo ele aí? Sim. Tá. Então vamos passar isso aqui. Então, entender o Estado Novo dentro dessa configuração. Os americanos vão financiar, né, a CSN, o que os alemães se recusaram. E é uma briga do Roosevelt com o Congresso americano. Mas o que vem para o Brasil é a planta das maiores siderúrgicas americanas, financiamento de pai para filho, o Brasil paga a CSN em 5 anos, tá? E todo o apoio tecnológico norte-americano. Então, é instalado no Brasil uma das maiores siderúrgicas do mundo. Tá? Então, isso é importante para ter essa visão. Né? Vaga termina o Estado Novo, o Brasil, a nossa dívida externa praticamente tinha acabado. Né? Nós tínhamos créditos com países como Inglaterra, França, Bélgica, por conta da Segunda Guerra Mundial, crédito com os americanos que financiaram uma série de coisas aqui dentro, né? Inclusive as bases militares americanas vão ficar para o Brasil. Né? Então, quando acaba o Estado Novo, você tem isso. Você tem uma política de desenvolvimento industrial implantada. Mesmo assim, a base econômica é o agronegócio. E a política do Vargas também é a política de expansão para o oeste. Né? Então, Goiás, Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, são os principais objetivos nesse momento. Mais à frente vai chegar a Amazônia. Mas aí já é a ditadura militar. Tá? Então, nós temos a questão agrária colocada, a permanência do agronegócio, muito embora a nossa industrialização esteja a pleno vapor. Né? Então, temos o governo Dutra, que vem com o fim do Estado Novo. Ora, Dutra é uma figurinha simplória. Né? Ele era simpatizante do nazismo. Né? Ele era simpatizante do nazismo. Ele vai ser salvo porque os Estados Unidos exigem que Vargas coloque para fora do seu governo todos os elementos considerados como simpatizantes ou atuantes pelo nazismo no Brasil, e o Dutra vai pedir, pelo amor de Deus, para continuar, e ele vai ser orientado por Vargas a procurar um embaixador americano, e ele vai lá e conta uma história que não sei o quê, que não gostou. Mentira! Ele era simpatizante, sim, do nazismo, né? E flertava com o embaixador alemão aqui e tudo. Mas aí vai mudar, vai se tornar simpático dos americanos, né? E o seu governo vai ser marcado por isso. Muito embora tenha sido eleito com apoio do Vargas contra a UDN, que representava, né, essa burguesia liberal que era apoiada pelos Estados Unidos, então Dutra é eleito para dar continuidade a uma política econômica de desenvolvimento industrial,
ancorada no agronegócio, que é bem representado pelo PSD, o Partido Social Democrático, que é um partido que tem varguistas e não varguistas. É o PSD que mantém viva a herança do Estado Novo, né? Porque o PTB, criado por Vargas, a partir das reformas trabalhistas de 43, da CLT, ele é um partido mais moderno, ele é um partido de classe operária, é o trabalhismo, é uma vertente entre o socialismo soviético e o liberalismo americano, né? Agora, o PSD não, o PSD é a estrutura do Estado Novo, política dos coronéis, dos latifundiários, né? Principalmente os latifundiários do centro-oeste, do sudeste, né? O sul e o nordeste são mais AUDN, né? Mas você tem os latifundiários, você tem a questão dos pessoal que apoia a industrialização. Então, você tem essa política do PSD, que é muito dividida, ela que vai marcar todo esse período, até a queda do João Goulart, né? Então, Dutra é eleito por esse partido. Ele é eleito com o apoio do PTB, mas ele chuta logo o PTB do governo. Ele se aproxima da UDN. Em 47, ele vai adotar a política da Guerra Fria, vai reunir no Rio de Janeiro o TIA, vai ser a conferência no Rio de Janeiro que vai promulgar o TIA, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Essa fotozinha aqui embaixo, ele entre o ministro da Guerra americano, né, o comandante das Forças Armadas, Dwight Eisenhower, e o Foster Dulles, que é o secretário de Estado americano. Ele acuado no sofá, com uniforme militar, e o presidente do Brasil, gente. Ele não tem que estar usando uniforme militar. Está usando uniforme militar porque, né, e está brindando. Isso é durante o encontro, a conferência do Rio de Janeiro. E ele ali acuado, e os dois felizes da vida, sorridentes, e ele com um sorrisozinho idiota na cara. Né? Mas o Dutra é isso. Vai caçar, vai promover uma política de perseguição aos comunistas, vai promover uma política de repressão social. Ora, 400 sindicatos são fechados. Intervenção do Ministério do Trabalho. Lideranças sindicais são presas, não só comunistas, muitos ligados ao Partido Trabalhista também. Né? Então, a Dutra, mesmo com a Constituição de 46, ele solapa a Constituição de 46. A cassação do Partido Comunista é ilegal. A repressão aos movimentos sociais é ilegal. E ele faz assim mesmo, coloca o exército na rua. Né? E vai queimar as reservas que o Brasil tinha, né, que Vargas acumulou. Vai queimar, abrindo o mercado brasileiro para produtos americanos que não eram necessários, como bambolê, chiclete, jipe velho, pneu. Nós importamos pneu usado dos Estados Unidos. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Pneu retocado. Ou seja, vai queimar nossas reservas. Quando acaba o governo Dutra, em 50, o Brasil já tem dívida externa. Outra vez, ele ficou pedindo dinheiro emprestado para os americanos o tempo todo. Adotou uma política recessiva, faliu empresas. Foi um inferno o governo dele, autoritário, a cara dele. Né? Aí é eleito quem? Claro, Vargas. Bota o retrato do velho outra vez. Bota o retrato, né? O sorriso do velhinho, mas a gente trabalhar. Vargas é eleito. Aqui a foto da posse dele, com Juscelino ao lado. A sua carreira política apoiada por Vargas. É nesse momento que vem a campanha do Petróleo é Nosso, né? Que é encampada, é uma campanha nacional. No início do governo Dutra, quando essa campanha começou, ela foi reprimida, foi considerada coisa de comunistas, que apoiavam, claro, né? Na ilegalidade estavam caçados, mas não era só de comunistas, forças armadas, militares nacionalistas, né? Muita gente apoiou essa campanha, intelectuais, né? Então, pesquisadores, muita gente apoiou. Chegou ao cúmulo de pagar uma pesquisa, né? de geólogos americanos que vieram ao Brasil, fizeram uma pesquisa vagabunda e concluíram no relatório vagabundo que o Brasil não tinha uma gota de petróleo. Aí, logo em seguida, em Lobato, na Bahia, jorrou petróleo. Mas é uma estupidez, uma coisa dessa. E gastou uma fortuna com essa pesquisa, dá dinheiro para os americanos. Né? É como fizeram recentemente aqui também, nesse governo Bolsonaro, que deu dinheiro para empresas privadas, para provar que tinha fraude do BNDES. Caixa preta. Foi contrário, né? Não teve fraude nenhuma, mentira. Foi pior ainda. Gastaram uma fortuna para Caixa preta. Esse que eu tinha dito. Né?
Agora, isso é a mesma coisa. O Dutra é a política deles, dessa gente. Entende? O Vargas assume. Só que o Vargas assumiu num regime democrático. Ele não estava acostumado com isso. Né? E ele queria manter a política do Estado Novo, desenvolvimento industrial, nacionalismo econômico. Não pode, é outro momento, é Guerra Fria. Americanos pressionando. E já começa a briga dele com os americanos. Em 51, com a Guerra da Coreia, os Estados Unidos pressionaram o Brasil a mandar tropas para a Coreia também. O Brasil se recusou terminantemente. Aí começaram a marcar o Vargas, né? Ele já estava meio queimado com o fim do Estado Novo, que ele se aproximou, os comunistas apoiaram ele para que ele continuasse no poder, já estava meio queimado. Aí ficou marcado com isso. Ele fortaleceu o PTB, né? A corrente do PSD que o apoiava vai reduzir cada vez mais. Ele vai ficando cada vez mais isolado, né? Não dá reajustes salariais, vai se afastando da própria classe operária que ele ajudou a criar, a manter com seus movimentos, seus sindicatos, né? Ele vai se afastando, não adota medidas repressivas nesse sentido, né? Mas o nosso judiciário é muito leniente, né? Ele fica o tempo todo perseguindo, não pode greve, não pode greve, não pode greve. A greve tinha que ser julgada legal para poder existir, né? A Constituição falava isso. Né? Então, não vai reprimir, mas, por outro lado, também não atende às reivindicações. E nós continuamos na mão do agronegócio. A criação da Petrobras foi a gota d'água em relação aos americanos. Eles concluíram que tem que derrubar Vargas. Né? 53 é criada a Petrobras. Né? O Perón tinha feito o mesmo na Argentina, criando a Tríplice A, né? A Petróleos, a Implementos, não sei o quê, petrolífero, não sei o quê, da Argentina. Aí já tinha criado lá, desculpa, isso é outra coisa, a Implementos Petrolíferos da Argentina, assim. Então já tinha criado lá. Né? E o Brasil, com Vargas, criou a Petrobras. E isso era muito ruim. Pela política de Guerra Fria, nós tínhamos um lugar a ocupar, né? Com produtores de matérias-primas e agroexportadores, criar uma Petrobras é um crime lesa pátria. Né? 54 é o ano. 54 já começa com a queda do regime do Irã, também estatizou o petróleo, né? E o primeiro-ministro do Irã foi derrubado, um golpe patrocinado pela CIA e pelos Estados Unidos, e implantaram uma ditadura monárquica no Irã, né? Assassinaram vários ministros do Irã, o Mossadegh ficou preso na cadeia, morreu na prisão, ele era bem idoso, né? E outra vez o petróleo do Irã foi desestatizado. Né? Então, golpe na Guatemala, né? Então tivemos em 54 a pressão para derrubar o Vargas no Brasil. Olha, por quê? Corrupção. Corrupção é um problema endêmico do Estado brasileiro. E é endêmico até por um ponto. O Estado brasileiro, mesmo com todo esse esforço que o Vargas fez, né, criando departamento de administração superior, criando cargos, criando um Estado, né, ele nunca se livrou das indicações políticas, dos cargos políticos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, né, no BNDES também, né, e tudo quanto foi lugar, nos ministérios. Então nunca se livrou disso. E a corrupção, né, ela sempre entrou por aí, pelas indicações políticas. Vargas não fugiu da regra. A corrupção já existia no governo Dutra. A corrupção continuou no governo Vargas, passou por Vargas e continua. E continua. Né? Então, isso aí é endêmico. Isso se combate com fiscalização, punição, afastamento, concurso público e funcionário público com carreira e estabilidade. Né? Então, os países em que a corrupção é menor, os países da Europa, por exemplo, os países nórdicos, a própria França, né, que tem um índice de corrupção muito baixo, ou a Alemanha, tá? São países em que os cargos em comissão indicados são mínimos. Então, Vargas vai cair por conta disso. Tá? Vargas vai cair por causa dessas denúncias furadas, vai cair por causa da crise econômica, e não conseguia recursos mais, empréstimos, nada, os americanos fecharam a bica, né, e só divulgavam as informações sobre o seu público. E a tribuna da imprensa, né, aí tem a manchete, vai levar ele ao suicídio. Esse suicídio levou o povo para a rua. Como a gente pode ver aqui, essa última foto aqui embaixo, à direita,
Isso aqui é a beira-mar. É uma multidão que vai da Cindelândia, né, até o Palácio do Catete. Uma multidão que não para no velório do Vargas. Os dias que o corpo dele ficou exibido ali e depois foi levado. Essa mesma multidão acompanha até o Santos Dumont e que o corpo é colocado no avião que vai levar para São Borja, onde vai ser feito o enterro, onde mais uma multidão está presente e discursos de João Goulart, né, Leonel Brizola, que era afiliado político dele, né, e outros políticos também. Tancredo Neves, político de Minas Gerais, muito ligado ao Vargas, né? Então, isso aí, esse suicídio do Vargas colocou o povo na rua, os aliados do Vargas conseguiram segurar um pouco e impediu o golpe, que ia derrubá-lo. Né? O golpe que ia derrubá-lo. Ora, meses depois, já em 55, isso aqui foi em agosto, né? Meses depois, no início de 55, é Perón que cai na Argentina. A aviação militar argentina bombardeou a Casa Rosada, o Palácio Argentino. A aviação militar argentina bombardeou os bairros de Buenos Aires operários, tá? Para evitar que o povo apoiasse Perón, saísse a rua contra Perón. Então, tá aí, Perón foi derrubado. Né? Então, olha só o movimento, a Guerra Fria, e olha só as elites confabulando para manter esse modelo econômico exportador. Né? A eleição de Juscelino foi um grande problema, porque quiseram derrubá-lo antes de tomar posse, alegando que ele não tinha tido a maioria dos votos. Como você não falava sobre isso? Eram vários candidatos a presidente. Juscelino teve 38% dos votos, o segundo colocado teve 32%. Aí queriam anular as eleições, não dar posse para o Juscelino. Um absurdo completo. Né? Aí vem o general Lott, o comandante, Marechal Lott, né? Que vai dar um golpe preventivo para garantir a posse do Juscelino. Todo mundo que tentou tramar o golpe, até os que fugiram, ficaram encoraçados aqui, ancorados na Baía de Guanabara, foram anistiados depois, beleza. Né? Aí voltaram e logo Juscelino enfrentou vários golpes. Né? Então, golpes da aeronáutica, Jacareacanga, Aragarças, bases, Goiás, Pará, né? Enfrentou golpes, tentativa, e ele sempre anistiou. Sempre anistiou. Então, esse pessoal está todo envolvido em 64. Em 61, aí sucedido pelo Jânio Quadros, né? Que não era da UDN, mas foi eleito com apoio da UDN, né? Jânio Quadros, né? Jânio Quadros com esse discurso moralista, a corrupção, baboseirada, né? Jânio Quadros é um bom exemplo dessa baboseirada. Um cara que começou sua carreira política era professor da rede pública municipal de São Paulo, professor de português e literatura, segundo Carlos. Né? Era professor de português e literatura. Né? Ele, quando morreu, em 1991, por aí, ou 90, 91, se não me engano, quando ele faleceu, deixou em banco da Suíça uma fortuna, que até hoje a família dele, os herdeiros, se digladiam para ver quem vai pegar a fortuna. Já teve até morte na família dele. Né? Então, como é que foi isso? O cara era honesto. Ele foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, presidente da República por alguns meses, depois foi para o exílio, é caçado pelo golpe de 64, né? Pela sua loucura, pela sua disfarçatez, volta ao Brasil com a anistia em 79, é eleito prefeito em São Paulo, em 85, né? E depois não tem mais nenhum cargo político. E como é que esse cara fez essa fortuna? Né? Com que? Doações? Pix, na época não tinha. Né? Ele não tinha nem filho nos Estados Unidos também. Tá? Falar. Então, olha só, isso aí é uma coisa importante. E o cara que fazia esse discurso moralista, da vassourinha, que ia varrer. Porque na época do Juscelino, Construção de Brasília, teve corrupção, sim. Teve muita corrupção, teve muita apuração, teve muita gente presa, mas também tem muita gente que não foi. O Juscelino mesmo, ele não tem nenhum tipo de bem envolvendo ele. Ele vinha para o Rio, ficava num apartamento que era de um amigo dele, no Leblon. Leblon? Não era Leblon, não, era Copacabana. Uma coisa assim. Um apartamento imenso, um andar inteiro do prédio, luxuoso. Era de um amigo dele que cediu o apartamento para ele. Ora, quando ele foi caçado pelo golpe de 64, alegava que o apartamento era dele. O apartamento era do cara, o empresário, rico. Né?
Não era dele. O Juscelino tinha uma fortuna de família. Não era grande coisa também, diamantina, imóveis. Ele comprou depois. Ele sempre teve cargos, foi prefeito, foi governador, foi presidente da República. Né? Então, isso aí, esse discurso de corrupção, prestem bem atenção nisso. Isso aí é ladainha. Isso aí é conversa fiada. Conversa fiada. Entende? Corrupção se combate, uma doença endêmica se combate de forma estrutural. Não existe super-herói. O Collor foi eleito com o mesmo discurso. Está o Collor hoje aí cumprindo prisão. No conforto da mansão dele, mas está cumprindo prisão, condenado a 20 anos. De corrupção. De corrupção. Então tá aí, foi eleito o caçador de marajás, o homem que vai matar a inflação com um tiro só. Isso é besteira. Aí você vê, ora, JK aumentou a industrialização, porque ele abriu o Brasil para as empresas estrangeiras, né, de tecnologia. Tecnologia, tá? Que vem para cá. É o suporte, porque é um tripé a política desenvolvimentista do JK. O capital brasileiro fica com a produção de bens de consumo não duráveis, consumo rápido, né? Onde ele já está instalado. Aí ele cresce. O capital estrangeiro vai pegar o eletroeletrônico, os automóveis, onde tem tecnologia. São os bens de consumo duráveis. Traz tecnologia para cá, gera emprego qualificado para cá. Traz o que a gente não tem. Máquinas, motores, automóveis, bens de consumo durável. E o capital do Estado, a infraestrutura, Eletrobras, Petrobras, geração de energia, planificação, é isso que é o capital nacional. Da Brasília, que é a meta para o país do futuro, né? Esse futuro que já foi embora aí, a gente passou, a gente não viu. Né? Então está aí essa questão. Agora, não mexe com o agronegócio, porque a mesma forma que Vargas com a CLT não atende o trabalhador rural. Juscelino, o governo JK, 58, é o maior salário mínimo da história brasileira em dólar. Até hoje não conseguimos chegar a esse nível. Chegamos perto do segundo governo Lula, em dólar, quando o dólar caiu bem. Em dólar. Até hoje não conseguimos chegar ao nível do salário mínimo na época do Juscelino. Agora, quem recebe o salário mínimo no Brasil? A classe operária urbana. A classe operária urbana. Então, a classe operária urbana, trabalhador qualificado, técnico, esses estão ganhando bem. A professora, a educação, as professoras ganhavam bem, desde o Estado Novo. Ganhavam bem. Uma professora conseguia comprar um Fusquinha, que começou a ser produzido na era JK. Dava entrada no Fusquinha, parcelava, comprava um Fusquinha, dava entrada num apartamento pequeno. Uma professora recém-formada para o Instituto de Educação, pegando escola pública no Rio de Janeiro. Minha tia foi dessa época. Né? Então, está aí essa questão. Né? Então, isso aí é importante a gente ver. Agora, e o trabalhador rural? Nada. Ele não é atingido pela CLT. Ele não tem salário mínimo, não tem carteira do trabalho, não tem direitos trabalhistas. Ele é explorado o máximo possível. Por isso que no governo JK, em 58, aparecem as ligas camponesas. Paraíba, Pernambuco primeiro, Rio Grande do Norte logo em seguida, Alagoas, Bahia, Maranhão, Piauí, Oeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, principalmente a região de Campos, Norte Fluminense e a Baixada Fluminense, Goiás, as ligas camponesas começam a proliferar. O Brasil ainda é um país profundamente rural. O Brasil só vai ser considerado urbano a partir do censo de 1970, quando a área urbana, os moradores da área urbana, chegaram a 54% contra 46% da área rural. Até 70 o Brasil era um país rural. Tá? Então, aí está a grande contradição do desenvolvimento brasileiro, do crescimento industrial, do crescimento urbano, o êxodo rural que se acentua na época JK, Brasília é um bom exemplo disso, mas também Belo Horizonte, Rio e São Paulo, e que vai ser agravado com a ditadura militar. A ditadura militar agrava tudo. Agrava o êxodo rural, agrava a expansão do latifúndio, agrava o extermínio indígena e quilombola também, expulso de suas terras, agrava a situação do camponês, agrava a repressão política, intervém no sindicato, ou seja, promove um desenvolvimento industrial, que é um milagre econômico.
trazendo empresas estrangeiras para cá, né? Gerando uma classe média feliz e sorridente, consumista, mas sem investimentos sociais. Gera um gigante de pés de barro, né? E o agronegócio continua. De qualquer maneira, em 1980, 81, o 35% da produção brasileira, né? 35% da produção das exportações brasileiras eram industrializadas. Né? 65% era do chamado agronegócio. Isso nunca mais. Isso foi o pico. Tá? A partir daí caiu enormemente. Hoje, nossos industrializados correspondem a algo em torno de 16% a 18%. O resto tudo é agronegócio. Tá? Então, você vê essa questão da participação da indústria. Desculpa interromper. Estão fechando aqui? Está avançando já 10h32. Isso. É difícil. Então, só para falar do golpe do João Goulart. Você dá uma remate possível, tá? Mas os 3 ou 4 minutos já são 10h33. Espera um pouquinho. Bom? Tem alguém com o microfone aberto e está dando interferência aqui. Espera só um pouquinho. Assim, eu vou parar, então, que o golpe do João Goulart é isso. João Goulart vai quitar as reformas de base. E qual é a principal reforma de base do governo dele? A reforma agrária. A reforma agrária. E por isso João Goulart é derrubado. Tá? Então, pessoal, depois eu volto para trabalhar melhor esses governos aí na próxima aula nossa. Mas aí, terminando aqui, né? Só botando aqui que eu vou parar. Parar o compartilhamento. Tudo bem? Três ótimas explanações e eu percebi bem uma complementariedade das 3 falas, mas agora eu vou deixar aberto aí, primeiramente, tá, Vanessa? As 2 nossas alunas aqui presentes, Vanderlei, a Jamile, se quiserem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, seria o momento de vocês inicialmente, tá bom? Jamile, quer falar um pouco? Não. Tá bom. E Vanderlei? Gostaria de falar, Vanderlei? Não. Aí você pode dirigir a um dos professores, tá bom? Dentro do que você pensa, que você gostaria de esclarecer. Foi muito bom, gostei muito. Né? Essa interação sempre muito boa. O problema é o horário, né? Estamos agora chegando aqui a 10h35 e realmente fica, o cérebro já fica um pouco parando, né? Ele já está avançando no horário corujão. Eu botei uma adrenalina aqui para poder. Foi mesmo. Senão eu ia cair no sono, né? Porque hoje estou trabalhando aqui o dia inteiro, que estou no processo de arrumação da minha casa, então me desfazendo de coisa, né? Tá, Vanderlei, não. Vanessa, quer falar alguma coisa, Vanessa? Não, é só umas coisas assim que vocês foram falando, eu anotei, que assim, eu estou estudando aí para concurso, né? Então a gente tem umas coisas que tem que estudar que eu acho que tem a ver com isso, né? Por exemplo, eu tentei a prova para Arraial do Cabo, e aí na lei orgânica de Arraial tem uma coisa que fala o seguinte: a pessoa tem uma casa, né? Um local privado, ela é dona daquele local. Só que ela tem que cuidar daquele lugar, né? Então, se a pessoa não cuida, não limpa, deixa abandonada por muito tempo, ela é notificada pela prefeitura, e se mesmo assim ela não cuidar, não pagar os impostos, aquilo ali se torna da prefeitura. E daí pode ser usada para habitação de alguém que não tem a casa. Enfim, é só essa observação, que é uma coisa que tem na lei e que pode talvez ser usada para pessoas que não têm onde morar, por exemplo, né? Aquela casa ficou desabitada, uma ideia, né? E a questão também da ocupação, né? Foi falado também da questão das comunidades, da tentativa, né, de alguns governos de tirar as pessoas que moram nas ruas, das comunidades. E aí uma coisa assim, ó, se a gente olha, por exemplo, eu moro numa comunidade, Copacabana, se você olhar a ladeira há 10 anos atrás e agora, cresceu muito. Existe um crescimento desregular. E aí eu estou falando de uma área de pessoas
pessoas que têm baixa renda. Mas se você for na Barra da Tijuca, naquela região ali que tem aquela montanha linda que divide Tijuca e Barra, que tem o quebra-mar, ali tem mansões. Se você olhar para aquele período antes da pandemia e agora, eles estão construindo muitas mansões. Quem constrói uma casa na beira da pedra, perto do mar, tem condição financeira. Então, a pessoa com dinheiro, então também está fazendo construção irregular. Então, está sendo deixado dos dois lados construir uma coisa numa área que era para ser proteção ambiental, né? A questão da ocupação. A questão da grilagem também e a corrupção que a gente tem muito. Eu tenho ouvido falar que tem pessoas, às vezes, tem uma casa na região dos lagos, aí alguém bota um anúncio na internet, diz que é dona daquela casa, bota para alugar, aluga a casa e vai embora e foge, e ela não é dona de nada. O verdadeiro dono vai e descobre e a pessoa tá morando na casa que era dele, né? E uma coisa também, eu não sei se é Max que fala isso, mas assim, a importância da gente saber da história da literatura para a gente ampliar o nosso conhecimento, porque quando você também só vive aquele cotidiano, né? Por exemplo, ali na época das indústrias, 12 horas trabalhando sem parar, sua mente fica parada naquilo, limitada naquilo. Então, quando você não tem acesso ao conhecimento, à história, à literatura, à geografia, você não sabe de verdade o que aconteceu por trás. Então, por isso a educação nesse sentido é importante. E a outra questão também, que na literatura brasileira, a gente, antes de entrar na própria literatura, é voltado para o trovadorismo, né? Ao invés de ter um resgate aí, estou falando no ensino tradicional, ao invés de ter um resgate, talvez, da literatura indígena, da literatura africana, quilombola, enfim, e agora está tendo essa coisa, né? E ontem teve a prova nacional docente e foi levantado isso também. Então, acho interessante porque eles estão trazendo essas questões também para discussão entre os professores. É isso que eu queria falar. Mano, Dino, quer dirigir algum questionamento, esclarecimento, algum professor? Não, por mim está tudo tranquilo. Foi ótimo. Nelson, para fazer algum comentário, a questão do espaço urbano, que ela pegou em dois ou três itens, quer fazer algum comentário, Nelson? Está fechado o áudio. Assim, então vou fazer até comentários, não exatamente isso, porque o nosso tempo está muito restrito. Até não tem várias coisas ali para me colocar. Mas eu prefiro começar pela última, que a última acho que é muito importante. Vanderlei e Jamil. Na realidade, a gente vê aí, o tema foi um contraste entre ditadura e democracia. Autoritarismo seriam as ditaduras, né? Mas nas falas dos colegas, em especial, destaque aí para a última fala do professor Moura, que ele procurou várias questões, né, contidas no que Carlos falou e no que Nelson falou. A gente vê que no regime democrático você tem algumas posições práticas ditatoriais ou autoritárias. E no regime ditatorial tenta-se desgastar com movimentos, até produções literárias que são censuradas. Algumas conseguem driblar a ditadura, se manter, serem divulgadas, serem lidas, né? Ou músicas ou filmes, né? Mas são perseguidas, certas delas, ou monitoradas, olhadas o tempo todo, para desgastar e se retomar um período democrático. Quer dizer, nenhuma convive fora da outra. Às vezes você tem uma em maior grau, mais densa, mais presente, perdurando por um momento maior. Ou seja, uma ditadura brasileira foi na América Latina mais duradoura, de 21 anos, né? Tivemos outras bem menores, de 11 anos, 6 anos, diversos países foram ditatoriais na América Latina, e a nossa foi a mais longa. Agora, antes ela foi se consolidando até 69, virando para 70, e o período mais duro foi de 70 a 75, presidente Médici, mas depois, já o presidente Geisel já falava em abertura, e os movimentos sociais foram cada vez mais se fortalecendo, atuando, agindo, até se ter a vinda dos que estavam no exterior, fugidos desse sistema repressor que era a ditadura militar, né?
E uma coisa muito recente, que é a democracia que nós vivemos por eleições, e logo na primeira semana houve uma tentativa de golpe que implicou com outras questões já em curso, né? Esse processo que rola no Supremo Tribunal Federal, já com a primeira turma condenada e a segunda turma sendo julgada para chegar a um processo desse também, porque é atentado contra a democracia. Então, a gente percebe que ditadura e democracia estão sempre convivendo, uma em maior grau, mais presente, a outra em menor, mas sempre se tensionando. Eu até escrevi aqui um termo matemático, elas acabam gerando uma interseção. Interseção, né? O termo é esse, né, Vanessa? Interseção. Ou seja, você tem um conjunto, você tem um outro conjunto, convivem, mas às vezes um conjunto está maior que o outro, mas o ponto de tensão é uma interseção. Ou seja, nunca são puras, ou só ditadura, ou só democracia. Era esse um comentário aí que eu gostaria de fazer. Teria outro aqui, mas eu parei muito tempo, tem quase 11 horas, eu passaria de 11 horas, não está certo. Tá bom? Tá ótimo. Vocês preferem já encerrar, mas a Vanessa ficou aí meio que em aberto. Quer comentar? Isso que você falou agora, acabou de falar, foi o que a Vanessa colocou, não é? Como é o poder econômico, não é? Ou os novos poderes aí de milícia, estabelecendo grilagem de terra na orla do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste agora, não é? No Sudoeste. Atual, no Sudoeste. O Sudoeste. Não é à toa isso, não é à toa. Não é à toa, não é à toa. Ali você tem grilagem de terra na Barra da Tijuca, Jardim Oceânico. Jardim Oceânico, não é? E outros expedientes que a gente vê no Brasil, que ele falou, né? No varejo assim, não é? Essas criatividades, elas são muito efervescentes para o mal, né? Para forma de ditadura, né? Numa escala local, né? Eu vou falar duas questões, então, Vanessa, tá bom? Realmente, eu acho que você até já desdobrou o pensamento bem para uma conclusão sua, mas deixa eu só reforçar. Nas impostas, onde você tem casas muito boas construídas, elas são construídas de uma forma segura. Ali, arquitetos e engenheiros trabalharam para serem construídas seguras ou fincadas, perfurando rochedos, ou os solos que se faz antes uma avaliação geológica bem fundamentada, que são firmes, mas também se faz toda a construção com concreto, vigas, vergalhão, muito bem seguros. Tá, chove, principalmente, ali vai derrubar, muito dificilmente ocorrerá, talvez nenhum curso, né? E não são casas pequenas, são casas de modo geral grandes e às vezes até com 2 andares, né? Então, me parece que você estava mencionando ali a Joatinga, aquela encosta junto àquele canal que liga as lagoas daquela região da Barra da Tijuca e deságua no oceano. Mas eu digo o paradoxo, né? Porque aquilo ali é uma região ambiental, uma região costeira. O certo não é estar construindo mansões, por mais que a pessoa tenha milhões de reais para construir uma mansão. Não é o certo, aquilo ali é uma pedra, ali é para ficar para a natureza, não é para vir uma pessoa, igual tem gente que fala que tem ilha que é comprada por um milionário, a ilha é ilha de todo mundo, não é de ninguém. Então, é dicotomia, paradoxo, né? Nos anos 70, eu era adolescente, eu já frequentava a Barra da Tijuca para tomar banho de mar. E já tinha algumas daquelas ali. Pelo que você está falando, não sei como está agora, talvez esteja mais ocupada, né, do que naquela época, talvez bem mais. E pegando aí uma questão da Zona Sudoeste, que o professor Leão falou, por que Sudoeste pega ali Recreio, Barra e pega Jacarepaguá? São áreas que crescem muito em termos de novos imóveis. Novos imóveis é um mercado espacializado, no espaço, né? Ou seja, são áreas que têm uma certa infraestrutura, que vem crescendo mais. Tem trechos de Jacarepaguá, 30 anos atrás, que eram Jacarepaguá. Hoje o pessoal já quer chamar de Barra, aquela área ali do Parque Olímpico, da Barra da Tijuca, né? Que é aquela avenida Belardo Bueno, e seguindo outro ali para o Recreio dos Bandeirantes, na altura de Curicica. Ali só tem condomínios bons e tudo articulado para automóveis circularem com facilidade, os BRTs que já se articularam ali, né? E um comércio melhorado a nível local também, ligado a outras instituições, hospitais, Bom Nível, né? O Saracubiché, aquela Promar.
né? Enfim, ali tem a casa de shows, que é reversível, o Parque Olímpico, agora é uma casa de show, né? Jacarepaguá também é uma parte da cidade que ela é muito diversificada, mas ela tem algumas localidades onde o crescimento imobiliário se fez muito nos últimos 20 para 30 anos. Ainda cresce muito. Quer dizer, isso não é à toa que Vida Sudoeste sai da grande região, Zona Oeste, né, que pegava 70% do território, hoje reduziu 50%, 45%. Ele pegou um filé de 20% a 25% do território da cidade. Essa questão, ali, você já tem uma infraestrutura que vai haver mais investimento para crescer mais ainda, sempre ter imóveis de boa qualidade, você vê, é o mercado imobiliário. Agora, fazendo uma menção lá a Real do Cabo, né, que você mencionou inicialmente, é um mecanismo lá agora institucional, você viu, se eu perdi algum detalhezinho, você me corrige, tá? Mas é exatamente para aquele imóvel que está parado, se não se paga o IPTU, a pessoa pode perder sim pela lei, né? E a lei foi melhorada nesse sentido. Aí, o que faz com aquele imóvel? Entra num programa habitacional para poder contemplar as pessoas que não têm facilidade de habitar no imóvel minimamente decente, digno, né? E essa questão que eu vejo aí lá. E isso, eu vi ele fazendo uma relação com o que o professor Nelson falou, só para fechar minha fala, não ficar muito prolongada, são aqui 12 para os 11, daqui a pouco fecha nosso tempo, a 7 minutos só tempo. A gente vai ter que se despedir rapidamente e mudar a roupa para dormir. Mas já vou concluir. No Porto, antes de ser feito lá o Porto Maravilha, que o pai ficou à frente, o César Maia já tinha burilado aquilo ali e já começava a mapear quantos imóveis tinham sem uso mais, federais, estaduais, municipais. Então, o projeto do Porto Maravilha se valeu disso aí, né? Quer dizer, hoje, você ainda tem imóveis desses em várias cidades do Brasil, principalmente as grandes, né? Vamos pegar o Rio de Janeiro. Nós temos um movimento aqui do sem-teto que quer morar, sim. Ainda há pouco houve um conflito lá no prédio da Promatre antiga, lá na Avenida Venezuela, na região portuária. Esses imóveis, o que esses poderes públicos têm que fazer? O PAS iniciou, mas não findou. Ele catalogou ali 16 prédios na Presidente Vargas e mediações transversais. Ele queria fazer um programa de ocupação. Parou simplesmente. Está vendo outras coisas que interessam ele no momento, né? Agora, o governo federal, não sei se ele vai chegar a esse momento, se não, desse mandato ainda, um outro que continue, né, sendo reeleito. Pelo programa Mais Reforma, não sei se o nome é exatamente Mais Reforma, né, que foi editado aí agora, ele poderia fazer isso para esses imóveis federais desocupados, ele reformar e ver um meio de como viabilizar um financiamento para esse pessoal, cadastrar esse povo sem imóvel e habitar esses imóveis, porque eles ficam se estragando com o tempo. Não tem mais função, não tem mais uso, né? Então, seria uma questão de revigorá-los para poder colocar esse pessoal que não tem onde morar. É uma concepção minha, uma concepção, na meu entender, com este governo, que só faz coisas no momento certo. Dado estadista, ainda hoje eu vi um jornalista de alto nível falar um programa que acompanha diariamente Bom Nível. Esse mandato, que é o terceiro desse presidente, é o melhor se comparar dos três. Ele agora vai virar o último ano, né? Já tem 3 anos para virar o terceiro. Então, ele está melhor ainda enquanto estadista do que esteve nos outros 2, que foi bom, né? Então, eu acredito que ele chega a um programa desse, ou até outros. Só agora, nesse ano, que já é o terceiro, que ele lançou esse PL antifacções, que bate com o que o professor Nelson falou, o CAC, colecionadores, atiradores e caçadores. Quer dizer, quanto de arma não se entrou com muito nesse país por essa facilidade de cadastro de armamentos largamente. As organizações já existiam, mas facilita elas ampliarem mais e mais, e até civis também utilizarem armas, né? Enfim, não vou me alongar muito, mas só agora esse governo resolveu botar, porque agora tem um momento político mais favorável, né? Uma força política também.
Tá certo? Então, agora é o momento. Ele fez assim. Bom, mas a minha fala fica por nessas coisas, tá? Espero ter esclarecido vocês também mais a questão de arraial do carro, Vanessa. Só temos 3 minutinhos, então. Só para lembrar que lá aqui no Jacarepaguá, aí o conceito de lugar, né, de povo, as associações de moradores não gostaram muito da falta de gestão participativa na escolha do nome da nova zona, não, entendeu? O pessoal aqui prefere a região das baixadas, da Baixada de Jacarepaguá, entendeu? É mais representativo do lugar do pertencimento. E livre de especulação imobiliária. Sudoeste é localização, é questão geográfica da cartográfica. É porque a primeira proposta é a zona oeste-sul, lembra? O pessoal organizado que fez essa proposta aí recente, né? Essa divisão. Entendi. Para mim é especulação imobiliária. O pessoal da Barra que quer parecer que mora na Zona Sul, que tem dinheiro, quer ficar longe da Zona Oeste, porque acha que quem mora na Zona Oeste é pobre. E aí fazer mais caros os imóveis naquela região. E aí muita gente saiu da Tijuca e foi para o Recreio e a violência está aumentando também lá, porque aí vai ter uma movimentação e tem a movimentação também, né? Pessoal, agora menos de 2 minutos. 2 minutos da Thalita, vamos fechar daqui a pouco. Vou ter que dormir. Agradeço demais a participação e muito motivada de todos vocês do outro grupo, agora tem esse grupo de hoje, né? E assim, o tempo não está dando, tem que ter mais um hoje e outra virada de vestibular, tá bom? Uma boa noite para todos, muito obrigado pela presença. Boa noite. Valeu. Descansa, Obrigado, amigo. Obrigado, rapaziada. Obrigado, doutora. Um abraço. Obrigado, Jamile. Valeu, Jamile.